na decoração de ambientes. Olá, pessoal do Facebook, estamos aqui ao vivo. Vou convidar a Lígia Testa para entrar conosco. A gente está a 4 minutos de entrar ao vivo. Tudo bom, Cavalli? Como é que vai? Tudo bem, pessoal do Instagram? Aqui em 4 minutos a gente entra com o bate-papo, arte na decoração de ambientes. Eu vou receber a Lígia Testa, que está há 10 anos no mercado da arte, uma mulher que já fez mais de 40 exposições e eventos nacionais e internacionais. É um prazer receber todos vocês aqui. Bem-vindos à Casa da Artista. E a gente vai dar uma adiantada, tem 2 minutos e pouco. Ciao a tutti d'Italia, siamo qui in Casa d'Artista per parlare di decorazioni, l'arte di spazio di decorazioni. E chiamo Lígia Testa, che è una esperta della decorazione in Brasile e che ha lavorato per tutte internazionali, fiere anche. Quindi siamo a 2 minuti per parlare con la conversazione con Lígia Testa, che ha 10 anni si lavora a mercato di arti, con architetto, con molte persone di mercato di arte. Saluto Lígia Testa, adesso chiamo Lígia Testa. Agora eu vou chamar a Lígia Testa aqui conosco, que tem uma galeria de arte. Chamei a Lígia Testa aqui no Instagram, é só ela aceitar agora o meu convite. Lígia Testa, estou aguardando a sua entrada aqui no Instagram e ao vivo no Facebook. Agora dividiu a tela, isso. Então agora eu tenho que mudar aqui a minha configuração. Só um pouquinho, peço para vocês aguardarem um pouquinho. Isso. Carolina. Ana Carolina. Entramos ao vivo, estamos ao vivo aqui no Facebook, estamos ao vivo aqui também no Instagram. Muito obrigada pela sua presença, Lígia. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui comigo na Casa da Artista, que é um programa novo que nasceu... Eu estou ouvindo a realimentação do som. A Casa da Artista nasceu, então... aqui na quarentena, né? Onde eu tô às quartas-feiras, faço... Você consegue abaixar um pouquinho o som do seu computador, Lígia? Consigo. Eu tô, acho que, ouvindo a realimentação. Alô? Tá melhor? Alô? Melhor? Melhor. De qualquer maneira, eu quero agradecer. Então, a Casa da Artista tem a proposta às quartas-feiras de receber pessoas que trabalham no mercado da arte, de todos os setores envolvidos, né, com o artista e com as obras de arte. Então, hoje a gente tem aqui a Lígia Testa, vai falar pra gente sobre a arte na decoração de ambientes. Lígia Testa, que tá... Sai, Moremil, meu cachorro. Ela tá há 10 anos, né, no mercado, com mais de 40 feiras nacionais, internacionais, tem a sua galeria em Campinas, é colunista de uma revista que ela vai falar daqui a pouco pra gente também. Isso. Então, bom, eu vou puxar um pouquinho aqui pra frente, só meu cachorro não invadir a câmera. Lígia, bem-vinda à Casa da Artista. Obrigada, Carolina. Quintas-feiras eu tenho também eu recebo artistas, então amanhã às 18 horas nós estaremos aqui. Saludo a todos no Instagram, a todos do Facebook, muito obrigada pela presença de todos. Lígia Testa, a palavra é sua. Se apresente. Fiquei super contente com o seu convite, em que pese ser em meio à pandemia, a gente não está nem com o cabelo adequado para isso, mas vamos embora, porque eu acho que a arte se sobrepõe a tudo, é soberana a todas as coisas. E que bom a gente não estar isolado da arte, né? Porque eu acho que ela é a salvação. Eu vou me apresentar. Eu sou formada em Ciências da Computação pela Unicamp, tenho pós-graduação em Administração e tive uma carreira sólida, vamos dizer, em Tecnologia da Informação por 20 anos.
Mas em 2012, a partir de 2012, eu me considero uma estudante de arte, coisa que eu vou ser daqui até o resto dos meus dias. Não vou ser nada além de uma estudante de arte. Ótimo. Já produzi uns 40 eventos artísticos de vários tipos, né, como exposições de artistas renomados, lançamento de livro, palestras culturais. Apresentei artistas do porte de Petkov, Enos Corradin, Adélio Sarro e outros, muitos outros, né? E tem um acervo num espaço muito bacana em Campinas e também em marketplaces internacionais. É um prazer estar falando com você. Eu que agradeço. E falar de arte, eu acho que é o que alimenta a nossa alma. Eu não posso dizer que eu não fui feliz enquanto eu era da área de TI. Eu era muito feliz, mas é diferente, agora eu sou apaixonada. É uma paixão, né? A arte está diretamente ligada à paixão. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão das peças dentro dos ambientes, né? Então, você trabalha com certeza com ambientes internos, externos, e você tem alguma opinião também sobre a exposição de obras em lugares públicos, assim como também em companhias privadas, né? O que você vê disso? Olha, eu não sou arquiteta, né? Infelizmente, gostaria de ser, mas não sou, e nem designer, mas embora as pessoas sempre me perguntem, você não quer vir decorar minha casa, tal? Eu falo, não, eu não trabalho com isso. Eu faço muitas postagens de ambientes envolvendo obras de arte, porque é uma coisa que me chama atenção, Cacá, há muito tempo, né? Há muito tempo eu frequento eventos de decoração, como Casa Cor e outros eventos, porque todas as cidades um pouquinho maiores, elas têm o seu próprio evento de decoração. E eu passei a reparar, começou a acontecer uma coisa que me incomodava. Eu via uma falta de obra de arte nos ambientes de decoração, aquilo me incomodava num tanto que você não imagina. Eu não sei se você já reparou nisso. Então, às vezes, o ambiente tem um design maravilhoso, sofá, móveis, tapetes, está tudo harmonizado, está tudo lindo, mas você não tem uma obra de arte. Não conta uma história, né, às vezes, né? Falta a desejar, porque, assim, o investimento em móveis, por exemplo, né, dependendo do padrão, assim, mas você que trabalha também com o alto padrão também, o investimento, tudo, na verdade, assim, né, que a gente vive num sistema, claro que tem o sustentável também, né, mas, assim, tem uma qualidade, né, então a gente não está falando só da grana, mas, assim, dentro do mercado no geral, as pessoas pecam, às vezes, por não investir, né, na história, no conteúdo, no recheio, né, seria isso, né. Isso na exclusividade, na arte em si. Então, veja uma coisa, por exemplo, o arquiteto, ele estudou, não só estudou a história da arte, né? Fez parte da academia isso para ele, como ele é um artista do espaço. As artes são classificadas, depois a gente pode falar isso se der tempo. A arquitetura é considerada uma das artes. Por que não há? A minha pergunta é, existe arquiteta, a sua preocupação na inserção de uma obra de arte, em dizer para o seu cliente, olha, vamos colocar uma obra de arte aqui, isso vai dar exclusividade para o seu ambiente, além de democratizar a arte. A arte precisa dessa democratização, né? Ela vem de uma história, de uma coisa cultural, de estar dentro dos museus, de depender de mecenas, de ser uma coisa cara, vamos dizer. Hoje não é mais assim. Hoje você pode ter, eu tenho aqui na minha parede, eu não tenho um Cícero Dias de 450 mil, mas eu posso ter a gravura assinada por ele de R$4.500, né? Então, eu não sei se é uma coisa pessoal, não sei se é uma questão minha isso, mas eu não consigo imaginar um espaço, né? Eu mudei de casa muitas vezes na minha vida adulta. E uma das primeiras coisas que me ocorria quando eu ia para um espaço é falar o que eu vou pôr naquela parede, o que vai encostar, o que vai colorir, o que vai dar vida para aquela parede. Isso
desde os meus 20 anos, né? Eu montei a minha casa muito cedo, eu tinha 20 anos quando eu montei a minha primeira casa. E também usei muitos pôsteres e elementos decorativos, não eram obra de arte. Mas assim, na verdade a arte ela é um olhar. Mas até pôsteres, viajava a trabalho, entrava nos museus, às vezes pouco que eu podia, eu entrava correndo no museu, comprava um pôster de uma exposição que aconteceu lá, coisa de $30, mandava emoldurar e punha na minha casa. Sim. Tudo bem, é um elemento decorativo, mas o que eu falo para você, conto uma história, né? E mais tarde, aquilo é tão importante para mim que, misturado a outros elementos de fato de arte, aquilo vai contar a minha história, né? Eu já tive perto de pessoas, por exemplo, que estavam apaixonadas por levei no ateliê de um artista que você conhece, mostrei as obras, a pessoa ficou deslumbrada com as obras, e eram obras de 15, 20, 30 mil reais que ela estava resistindo, mas ela falou para mim que naquela parede onde iam as obras, ela tinha gasto 80 mil reais de papel de parede. Entende? Então, isso, não estou fazendo julgamento. A pessoa tem o direito de preferir um papel de parede de 80 mil do que uma obra de um artista. É um direito dela. O que eu penso é, esse arquiteto conversou com essa pessoa dizendo, olha, você vai ter um ambiente absolutamente exclusivo com essa obra, né? E vai democratizar a arte. Não adianta, Cacá, a gente viajar, ver as criancinhas entrando nos museus e falar, ai, que coisa linda, eu queria tanto que lá no Brasil fosse assim. A gente tem uma leva sua filha no MASP, leva seu filho no MASP. Nós temos uma questão... Na Pinacoteca. Agora, Lígia, me fala uma coisa, assim, questão de obras, né? Por exemplo, escultura, gravura, desenho, as molduras, tudo que você trabalha tanto com os ambientes externos e internos, né? Trabalho. E agora, olha, eu moro numa cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Campinas é uma cidade maior do que muitas capitais no Brasil. Uhum. Se você perguntar de esculturas importantes fora, o Petkov tinha um projeto de colocar 7 esculturas aqui, maravilhosas. Tem uma do Cassiporé aí, não é? Tem. Isso que eu ia te dizer. Tem uma escultura do Cláudio Tosi, se não me engano, na Pedreira do Chapadão, e uma na frente da igreja no Cambuí, tem um prédio e tem uma escultura do Cassiporé. Não estou lembrando mais nenhuma. Deve ter, mas não estou lembrando. E eu nasci aqui em Campinas, né? Vivi aqui a vida inteira. Legal. Me fala das feiras internacionais. Qual que é a diferença da feira internacional para a feira nacional? Assim? O que você vê o critério? O que você sente falta aqui? O que tem lá? Qual é a tua experiência com a arte na decoração e na cultura da arte da decoração? Porque eu acho que a decoração de ambiente, ela tem uma diferença, né? Do lugar, dos países, porque a cultura artística do país influencia no que é chamado de arte. Sem dúvida. É muito diferente. Eu falei para você dos eventos de decoração aqui e já tive a oportunidade eu viajei muito a trabalho, depois também viajei um pouquinho, menos, mas um pouco já quando estava mais sossegada, depois de aposentar e tudo mais. Estive em vários eventos de decoração, em feiras e tudo. Eu vejo assim, a importância da arte fora daqui é outra. Eu sei porque eu tenho o meu marketplace nos Estados Unidos também, não falando do hemisfério norte, também. Eu tenho o meu acervo no marketplace internacional que tem 3 milhões de seguidores, eu consegui colocar o meu acervo lá, e eu percebo que existe um respeito maior pela arte, não é aquela coisa assim, comparando o papel de parede com a arte, não existe a pessoa vai decorar. Eu também acho que o europeu, especialmente, ele tem uma questão na cabeça um pouco diferente do brasileiro. Ele, quando pensa na decoração, no ambiente, ele está pensando até no tapete de bem-vindo na porta.
entendeu? Ele está pensando em tudo. Ele colocou no plano de orçamentário dele lá que até aquele tapetinho tem que constar. Agora, a arte faz parte. E nas feiras, é assim, é enlouquecedor. Eu ia para 3 eventos na Alemanha esse ano. A pandemia me pegou. Mas é uma loucura. Pegou a todos. As pessoas gastam, elas investem com prazer, elas gostam da arte. A arte é importante para elas. Porque a arte traz história, né? Também é o reflexo da memória, enfim, e o que somos nós sem a memória, né? É um restart toda hora que a gente fica com problemas sociais de identidade e principalmente a faltar com respeito sobre a história de cada cultura, né? Então, exatamente. Agora me fala uma coisa sobre como que foi alguma experiência especial assim que você teve de trabalhar com um artista X, Y? Olha, foram 40 exposições, então seriam no mínimo 40 artistas, não fosse que em algumas experiências eu tive mais de 20 artistas na mesma exposição. Mas eu vou te dizer uma coisa que ainda e tomara que sempre seja das mais apaixonantes para mim, que é trabalhar com uma coisa que eu inventei para dentro de mim, não que não exista um nome, mas eu chamo de arte múltipla. Você sabe que as artes são classificadas, fala né? disso, Existe... é legal isso. Tá. Bom, existem várias classificações de arte. Eu vou falar uma que eu gosto muito, porque ela me parece que classifica os tipos de arte conforme elas aparecem. Me dá a sensação de que elas aconteceram nesse tempo em que elas foram classificadas, né, na mesma sequência, vamos dizer. A primeira arte é a música, é a arte do som. Depois vem a dança e a coreografia, que é a arte do movimento. Em terceiro lugar, bom, e quando eu falo isso, música e dança já me remete, na questão da cultura ocidental, às dionisias urbanas, que aconteciam na Grécia Antiga, que definiu a cultura do vinho, a cultura do teatro sendo algo como... a democracia que nasceu na Grécia, nasceu que, enquanto dançavam e cantavam, todas as classes sociais eram iguais, né? Então, o vassalo podia bater no rei enquanto ele estivesse representando no teatro o rei. Isso é uma coisa fantástica. Então, música em primeiro lugar, para não me perder. A dança em segundo lugar, daí vem a pintura, que é a arte das cores. Em quarto lugar, a escultura e a arquitetura, que são as artes do volume e do espaço. Olha, o arquiteto é um artista. Não vamos esquecer disso. Ele é um artista, né? Daí vem o teatro, depois vem a arte das palavras, que é a minha paixão absoluta, que é a literatura. A sétima arte, não preciso dizer qual é, cinema. Agora aí, vale a pena te falar uma coisa que eu acho fantástico. A partir do cinema, as artes todas começam a ser mistura de artes anteriores, né? Então, o cinema, ele tem a música da trilha sonora, ele tem o movimento. Vou te falar, a fotografia, ela foi tão perseguida, sei lá como é que eu digo, porque não queriam aceitar, os puristas não aceitavam a fotografia pelo fato da fotografia, deles acharem que a fotografia mataria a pintura. Deixaram a fotografia, da qual o cinema depende, para ser a oitava arte. Olha que loucura. Mas hoje a fotografia é a oitava arte, né? Daí vem, a nona são as histórias em quadrinhos, depois os jogos de computador e vídeo, e, por fim, em 11º lugar, a arte digital. Eu acho que gastronomia e moda entram logo mais, mas aí é uma aposta minha. Lígia, me fala uma coisa. O cenário de você atender a arte na decoração, quem são os seus clientes? Com quem você argumenta? Aonde que você chega? Porque você é uma pessoa que tem a percepção, né? Você tem o estudo e a paixão pela arte, e você investiga isso, é uma natureza tua, e que você trabalha no meio de campo com as pessoas que vão consumir isso, então você também instrui.
quem são as pessoas, como que é o mercado no Brasil, e também, se você puder dar um gancho para como nós estamos agora com essa situação política e da pandemia. Tá. Bom, em relação ao meu público-alvo, vamos dizer assim, claro, tem o cliente final, né, bastante, isso é muito bom, mas quem eu gostaria muito que fosse... Tenho o arquiteto como meu cliente, tenho isso. E uma coisa que eu faço questão é o seguinte, como eu respeito o arquiteto como artista, eu acho que, ao mesmo tempo em que ele é o artista daquele espaço, ele também é o curador. É dele a importância, ele tem o papel de dizer para o cliente dele, olha, não deixa de pôr uma arte aqui, é importante, não deixa essa parede vazia, ou não ocupa essa parede Você com tem algo... um acervo de aproximadamente quantas obras? Com os artistas todos que eu represento atualmente, cerca de 1.200 obras. Quantos artistas se representam? Em torno de... 25. E você está também numa plataforma digital, né? Estou na Artsy, que é um marketplace internacional. Olha, você vê, agora, a pandemia me pegou de surpresa. As pessoas, acho que elas passaram a reparar, ficando dentro de casa, elas passaram a reparar nas suas paredes. Elas passaram a sentir necessidade de enfeitar suas casas. Elas estão presas em casa. Né? Não vai ser aquele carro, ou aquela roupa, ou aquele brinco, ou aquele tênis, ou aquela blusa. Vai ser aquela arte que ela vai olhar. Acho que eu vou investir nisso. E o mercado de decoração, de arquitetura, não parou. As pessoas me procuram. Olha, eu estou fazendo essa casa. Eu vejo as minhas amigas arquitetas ou arquitetos pelas ruas aí de máscara bacana, tudo, mas trabalhando. Não vai parar. Né? Não vai parar de ter. Vai diminuir. Quem mais, além de arquiteto, você atua, assim? São pessoas comuns e tal, mas assim, tem um segmento do designer, por exemplo. Se você for falar das feiras aqui no Brasil, acho que a Casa Cor, não sei se você participa, como é que é a inserção da sua galeria dentro desse nicho forte brasileiro de veículo que agrega, né? O design, a arte, como que você vê isso? Aonde mais você atua sem ser com os arquitetos? Como é que corresponde aí a receptividade? Dentro dos seus artistas são contemporâneos e também são artistas, né, renomados, não é? Também. Então você tem uma gama muito grande, né? Sim. Olha, o que eu posso falar para você é o seguinte... Só terminando uma coisa que eu lembrei da pergunta anterior, que eu acho fundamental que no momento em que eu estou trabalhando junto com o arquiteto, eu o respeite como curador daquele espaço. Eu sou curadora quando eu estou nas exposições. Daí eu sei onde eu colocar essa obra ou aquela obra. Quando eu estou na casa que o arquiteto definiu e que ele projetou, ele é o curador. Ele vai dizer para mim, o que você tem de 3 metros por 2 metros que cabe aqui, o que você... Se ele me perguntar... É muito leve, isso acaba sendo leve, a gente acaba fazendo junto, né? Mas eu tenho muito respeito que ele se mantenha como curador. Eu não posso invadir isso. Você tem algumas experiências, assim, algumas histórias bacanas, assim, algum arquiteto que te marcou, assim, um trabalho que foi muito bacana de fazer, assim? Seja num espaço corporativo, numa casa privada ou num espaço público? Tem muitas histórias, tem muitas. Se eu citar qualquer uma aqui agora que me venha prontamente na cabeça, eu fico um pouco preocupada. Mas deixa eu te falar um evento que eu acho que você já me fez essa pergunta, eu deixei de responder. Uma das coisas que mais me agradaram fazer, né, foi o lance de misturar as artes. Já que elas são classificadas, né, e tanto a dança como a música, elas são todas artes, eu fiz a primeira situação que me aconteceu foi juntar uma iniciativa a uma outra de uma outra pessoa que já estava pronta. Essa pessoa tinha chamado João Carlos Martins para tocar com a orquestra dele num evento na Fazenda Capuava, que é a fazenda do imenso Flávio de Carvalho, imenso, engenheiro, arquiteto, escritor. Só para falar uma coisa que eu acho demais, ele
ele foi, acho que o único brasileiro, se não me engano, que recebeu a indicação do Nobel de Literatura. De literatura. Olha, de tão bem que ele escrevia. Ele foi um cara muito à frente do seu tempo. Eu lembro dele, assim, desculpa interromper assim, mas fazendo uma... Imagina. Quando eu vejo umas fotos dele, assim, eu lembro na hora... De saia. Eu lembro Dali. Também. Ele tem a referência do... Tem, sem dúvida. E as festas na casa dele e tudo mais. E eu entrei... Quando eu entrei nessa história, nem lembro como é que foi, através de alguma filha que estava fazendo alguma coisa, são advogadas, né, para esse evento. Bom, enfim, eu sei que eu falei, puxa vida, Flávio de Carvalho, essa casa, que é um ícone da arquitetura, a casa dele lá, tombada pelo patrimônio, totalmente detonada, mas falei, não, vamos fazer alguma coisa aqui. E levei... Enorme, né? Maravilhosa. É uma sede dentro de uma fazenda. É uma fazenda, né? E essa sede, a casa é maravilhosa. Eu vou te passar umas fotos depois disso. Levei o Petkov para expor as artes dele lá. Então, nós tivemos música, nós tivemos escultura, nós tivemos arquitetura, nós tivemos pintura, né? Nós tivemos a presença desses 3 grandes artistas, 2 vivos e um em memória, com tudo aquilo que ele... E a ideia foi, Flávio recebe Antônio Petkov na sua casa. Foi uma coisa fantástica. Você esse evento, então, né? 1.500. Eu produzi toda a parte do Petkov e da exposição. Plástico da exposição. Agora, me diga uma coisa, e algumas coisas públicas chegou a fazer? Tem experiência, tem vontade? As pessoas podem muita vontade de fazer isso, claro. Também, porque, assim, sem dúvida. Você tem o seu acervo, ele fica... você tem esculturas também, tem todas as linguagens. Também. Né? Hoje em dia todas. Com arte digital também? Com arte digital também. Acho incrível. Já fiz exposição de arte digital. Com quem de arte digital você trabalha? Com que pessoas? Com que artistas? Olha, Renato Segum é um artista daqui de Campinas, que eu gosto muito. Quem mais? Nós temos o Vicente Magalhães. Depois, se eu lembrar de mais algum, eu vou falar, hein? Porque se me pega na... Virginia, me fala da sua coluna na revista, o que é? Vou falar. Olha aqui, ó. Essa revista da Lari Fernandes é a revista Casa da Baronesa. Casa da Baronesa. Aqui é a Casa da Artista, então você está frequentando muitas casas, né? A Casa da Artista, a Casa da Baronesa. Desde que elas tenham arte. Você está vendo aqui a minha parede, como eu sou minimalista. Eu não consigo ser minimalista, porque eu moro num apartamento relativamente pequeno e você vê que tem arte em tudo quanto é lugar. Eu não consigo ficar sem ela. Cada uma que eu penso, puxa, não posso abrir mão dessa, né? Olha... a coluna. A coluna. Tá. Então, por que eu achei fantástica essa ideia da Larissa Fernandes? Quando você começou esse trabalho com eles, o que você procura difundir? Você procura difundir a arte, né? A sua área mesmo, que é arte na decoração de ambiente, você tem uma coluna disso na revista, é isso? Na verdade, aqui chama Espaço Assinado, a minha coluna. E a minha ideia, a Lari é uma excelente relações públicas, a Larissa, e ela trabalha, o público dela são os arquitetos. Foi a capa da revista, Pira, que você está do contrário, isso, aí tá tudo bem. Esse abraço, né? Obrigada. Então, ela fala sobre decoração, ela tem 4 colunistas aqui. Tem um colunista falando sobre gastronomia, é um excelente arquiteto, o Fernando Consoni. Tem um arquiteto, o Anderson Leite, falando sobre decoração, e outro dia nós vamos fazer um programa com ele também, e ele estava na casa dele, o que ele tinha de arte lá, deu para me convencer de que ele é um arquiteto do tipo que sabe que é artista, que eu gosto. Tem o Guilherme na verdade, é um cara que não nega a origem da coisa, porque eu vou ser aqui falando para você, a arquitetura para mim é nobríssima, porque é materialização, você colocar o mais 3D possível a arte, né?
Não tenha dúvida. A arte do espaço. Coloca serviço nosso, né, também, como A arte proteção. do espaço e da volumetria. É maravilhoso. E aí, você está com uma coluna a respeito de... O que eu quero falar? Aculturar a importância da arte. É isso que é importante. Nós temos, sim, no Brasil, lugar para levar os nossos filhos, os nossos netos. Temos. Exposição de arte é lugar, sim. As minhas filhas trabalham demais, eu tenho os meus netos, às vezes elas não têm tempo, porque é quase uma por mês que eu faço, mas eu brigo, eu falo, se vocês não forem, vocês dão um jeito e levem os meus netos. Ah, mas vai ficar correndo pela sala, não importa. Não importa que fiquem correndo. Levei minha neta de 4 anos na época, hoje está com 6, no MAC, ficou correndo o tempo inteiro, mas e aquilo que ela está recebendo? Da importância, ela cria o hábito. Uma hora ela para na frente de alguma coisa. Olha, aqui mesmo nessa revista, eu fiz questão de colocar a Duda, a filha da Larissa, admirando uma obra de arte. Você pode ver aqui, tem a figurinha da menina. Você tá... Não estou vendo. Que lindo. Agora vira para a câmera do obra do Egas Francisco. Vira para a câmera do computador agora para o pessoal ver também. Vai mais para frente no computador. Aê. Ela é quem? Essa menininha é filha da Larissa. E nós combinamos. Eu queria uma obra, porque aqui o que eu estou falando? Eu estou falando, essa minha matéria se chamou A Arte e a Gente. Eu inventei uma coisa que eu acho bacana, modéstia à parte, mas eu penso nela para mim, e aqui eu escrevi, que eu acho que a gente precisa da arte, mas a arte precisa de gente. Maravilhoso. É fundamental, não adianta eu colocar a arte numa exposição maravilhosa e esse museu, essa galeria, esse espaço, essa casa, não receber ninguém. Nós combinamos de levar essa menina para fotografar, ela não foi ensaiada, não, para fazer essa cara. Ela entrou. Isso é legitimidade Então, a legitimidade artística é a espontaneidade, né? Então, eu chorei nesse dia, a mãe também, o artista também, porque ela entrou em transe olhando aquela obra. Escuta, deixa eu ter uma dúvida aqui, uma questão. Você também, assim, quando você tem algum projeto, porque são 10, 8 anos que você trabalha com a arte na decoração de ambientes, então, assim, existe também, às vezes, as encomendas, né? Então, fazer a obra que o artista que você trabalha... Ontem mesmo. Ontem, um arquiteto pediu, porque o cliente, por ser uma pessoa... por ser um grego, queria uma obra que tivesse o azul, que tivesse dourado. Eu pedi para a Raquel Ferrari, que é uma artista daqui de Campinas, falei, olha, eu preciso de uma obra desse jeito, cria alguma coisa em cima disso, mas eu quero... E muitos arquitetos daqui me falam, olha, eu queria assim, cinza, bege, marsala, eu queria... Sim, tem os meus artistas, estão todos lá na arte. Tem artista de mobília também? Tinha um que não está trabalhando nesse momento, porque também eu acho que as pessoas estão com foco em algumas marcas determinadas, acabam fugindo um pouco disso. Agora, vou te falar, já que eu estou com essa echarpe de seda pura, que tem a obra de um artista aqui, eu acho que os nossos tempos, você perguntou em algum momento sobre os nossos tempos, não só os pandêmicos, mas vamos falar das redes sociais. Eu tenho muita sorte de estar vivendo isso durante as redes sociais. Se não fossem as redes sociais, talvez eu não tivesse tido a coragem de bater na casa do Petkov e falar, olha, eu quero fazer echarpe de seda pura com as suas obras. Inos Corradinho, eu quero fazer com as suas obras. Lígia Luff. Quer dizer, são obras de arte assinadas para sair à rua. Você é bem versátil, né, no meio profissional. Eu acho que a arte tem que ir para outros suportes. Isso que você falou, tem que ir para o móvel, sim, aquele móvel exclusivo, aquele sofá único. De repente, um sofá que tenha uma pintura de um artista. Isso é bacana, além do design, né? Aí a gente já vai deixar uma conversa para outra coisa, que é o lance da arte ser funcional
e o design contemplativo. A gente faz outro. Eu acho isso, a gente faz outro. E também, quando eu falei de jardins também, você também trabalha... Muito, paisagistas fantásticos. Fiz uma casa-cor no Jockey Club com o Mauro Contesini, colocamos duas esculturas. Então, isso eu acho fantástico, a gente sair um pouco disso, né? Também fiz um projeto com duas amigas duas brasileiras que estão vivendo hoje muito mais conhecedoras de arte do que eu, que sou apenas uma estudante, mas nós fizemos uma parceria divina para fazer uma exposição na Embaixada. Em abril, estaríamos lá com 25 artistas nossos. Né? Aonde? Desculpa. Na Embaixada da Alemanha, na Embaixada do Brasil na Alemanha, em Berlim. Deixa eu te fazer uma pausa rapidinho. A Alica Claro. Ribeiro, né, que é a esposa de um grande arquiteto, também do Tito Livre, ela está aqui assistindo a gente, ela falou um negócio tão bonito que eu não posso deixar batido, que a arte é o diferencial do gênero humano, é o diferencial do gênero humano que nos diferencia dos outros gêneros. Todo o resto é sobrevivência. Que bacana. Nossa, lindíssimo, lindíssimo. E eu não posso nem acompanhar essas coisas, depois se tiver coisas, eu quero ver se eu consigo ver, porque aqui eu não consigo. Tudo que você vai ver. Eu vou fazer um upload no YouTube também, isso vai ficar bacana. Aqui, tá? Inclusive, depois que a pandemia passar, já aproveitar essa pausa, desculpa ter te interrompido, eu quero fazer uma reunião de todos os convidados também. Então, a gente vai gerar um evento. Bacanérrimo. Muito porque, bacana. Assim, umas quartas-feiras tem os que trabalham com a arte, né? E os criadores da arte, né? Na quinta-feira que eu faço as lives, eu vou fazer uma fusão de um evento com todos esses convidados. Bacanérrimo. A gente vai criar, fortalecer um network também. É importante ressaltar que no momento que nós vivemos hoje, politicamente, com a economia, com a pandemia, com o problema de necessidade de saúde, de sobrevivência básica, de saúde, de proteção, né? Porque a gente está lidando com uma coisa que nós não sabemos no mundo todo, que é um vírus desconhecido. A gente vê, especialmente no Brasil, assim, no caso da Cinemateca Brasileira, né? Então, perdas muito grandes culturalmente. Então, é importante, por isso que eu agradeço demais a sua presença aqui, porque eu tô na terceira, quarta live, enfim, tô aprendendo, né? Mas é importante a gente se fortalecer, difundir conhecimento e não deixar esquecido, né, a questão cultural, artística, a sua empresa de Campinas, quem é você, a sua história, quem sou eu, quem é a minha história, porque assim, quem não é visto não é lembrado, né? E a gente tem um país que realmente faz questão de te apagar, né? Então, assim, se o Museu Nacional pegar fogo, se a Cinemateca tá a ponto de... né, teve outro museu agora que pegou fogo também, enfim. Então, muito obrigada por fazer parte disso, muito obrigada por fomentar isso. E me diga da embaixada lá na Alemanha. Você é viajada, hein? Não, olha, esse lance da embaixada aí foi uma coisa que me deixou sem dormir uns 3 dias de felicidade. Eu vou te contar, eu conheci, eu acho que vale a pena, vamos ver se eu consigo ser bem rápida. É assim, eu conheci 2 senhoras de 86 e 90 anos que foram me procurar querendo fazer uma exposição da mãe delas, chamada Doris Roman, uma artista do século... Nasceu em 1898, se não me engano, século XIX. E queriam fazer a exposição, etc., não sei o que tal, e tudo bem, vamos fazer. E eu fui conhecendo esse pessoal, essas 2 senhoras, durante esse ano todo. Essa Doris Roman, ela era uma alemã, né? Estaria com 130 anos hoje. Era uma alemã que sofreu muito na Primeira Guerra Mundial, era contra o nazismo, foi tocada da Alemanha, foi para a Itália. Eu fui na exposição que você fez, viu? Isso, bacanérrimo. Pode falar, essa história que é ótima. E daí comecei a conviver bastante com a Cláudia e com a Lívia. Bom, a mãe delas conviveu com Kandinsky, Mayakovsky, Bertolt Brecht e outras pessoas agora, umas 15 deste mesmo patamar, tá? E eu entrei naquele mundo, né? Entrei no mundo dela durante um ano, cada vez que ia lá, conhecia mais um pouco da história.
A Lívia, que era a mais velha, de 90 e poucos anos, ela conviveu 4 anos, ela viveu junto com a Clarice Lispector. Ela acabou vindo para o Brasil porque ela, de tanto ouvir a Clarice falar do Brasil. Clarice era casada com um embaixador, um diplomata, que morou em Nápoles, e junto com a Lívia. Bom, resolvemos montar essa exposição. Então, começamos a montar a exposição, etc. e tal. Eu comecei... As duas são filhas da Doris Roman. Filhas. E as filhas conheceram a Clarice. As filhas, uma das filhas morou junto com a Clarice. Morou com a Clarice? Morou. Daí, sofreram na Primeira Guerra, sofreram na Segunda Guerra e acabaram vindo para o Brasil. Bom, muito bem. E começamos a pesquisar, né? Eu, para fazer a produção do evento, puxa, uma artista da arte moderna, eu preciso ir atrás do que ela fez, do que ela tem, separando obra, não sei o que tal. Desculpa, de repente... Desculpa, põe a sua câmera vira um pouco o computador. Isso. Tá. Aí, agora a gente vê melhor. Tá bom, obrigada. Daí, nessa conversa toda, Cacá, fazendo pesquisa na internet, nós descobrimos E abaixa só mais um pouquinho, vai a coisinha do computador. Isso tá ótimo. Assim, fica legal. Descobrimos que essas duas mulheres, Lívia e Cláudia, tinham um meio-irmão na Alemanha. Fazendo essa pesquisa. Não, menina, ele é um escritor, ele tem uma rede ele tem um programa na televisão, faz produção para televisão, etc. e tal. O pai dele, Félix Gaspar, é um artista. Parte, né? Isso. E ela não sabia que ela tinha esse irmão. Então, 86 anos, ela vai para lá. A outra mais velha não tinha condições de ir. A Lívia. Quem estava na exposição é a Lívia? Não, a Lívia morreu 10 dias antes da exposição. Foi, assim, uma coisa de amassar o coração da gente. Nossa! Mas ela sabia. A Lívia acompanhou todo o processo da exposição. Acompanhou tudo. A exposição dos quadros da mãe dela, né? Da mãe dela. Sim. Não, e eu tenho muita coisa gravada com a Lívia, ela falando de Clarice, coisas que Clarice falou disso, né? Tenho. Eu vou fazer essa ponte para você, porque amanhã eu tô aqui na Casa da Artista com o Gregório, que ele fez inclusive um filme, a gente vai falar amanhã de cinema e performance, porque ele trabalhou com filmes do Aguilar, ele é diretor de cinema e performático, então ele também trabalhou com filmes do Lene, ele fez um filme agora com a Proac, ou alguma coisa do gênero. E então, assim, vamos fazer esse projeto. Nós apresentamos esse projeto junto com essas duas amigas que eu tenho em Berlim, elas apresentaram, né, esse projeto na embaixada e foi aceito com louvor. Nos pediram para escolher a data que a gente queria, porque queriam fazer como a peça mais importante, que seria em novembro, do Brasil-Alemanha. Então, é uma mulher que viveu aqui, metade da vida dela, né, a segunda metade da vida dela, e que também viveu lá. Então, essa experiência, estar na embaixada, e não mais estar esse ano, para mim foi uma grande frustração. Mas, por outro lado, eu acho que essa é uma história que requer um livro, requer um filme, requer um teatro, requer tudo isso, né? Então, no que você puder me dar força nisso aí para levar à frente, porque ela foi uma grande... Com certeza. A proposta que eu tenho com a Casa da Artista é porque, assim, eu isolada, né? E eu sou uma pessoa extremamente ativa, né? Eu sou versátil pra caramba, é complicado, assim, vamos dizer. Tanto é que a minha média de exposição são 2 por mês, com 1 mês cada uma, assim, sabe? Eu comecei fazendo uma por cada 2 meses, quando eu vi... 2 por mês, assim, né? Vai obra, vem obra, não sei o quê. Então, isso é muito bacana, porque te estimula, né? Então, eu fiquei bem perdida, assim, com o negócio da pandemia, tive que me readaptar.
E eu falei, poxa, cara, é uma boa oportunidade para eu poder conversar e conhecer melhor as pessoas. Então eu pego, por exemplo, esse assunto, arte na decoração de ambientes, algo que eu jamais, numa vernissagem, eu não ia conversar sobre isso. Na vernissagem a gente conversa sobre o que a gente está vendo. Então a possibilidade que nós temos hoje desse encontro, que pode se perpetuar, né, para depois da quarentena, é realmente juntar pessoas interessadas, é a forma como vontade de comer, entendeu? Para que nós sejamos ativos e trabalhando juntos, né? Porque a gente já está num sistema que a cultura está bem do lado de lá. Agora, só fazendo um intervalinho aqui, a Lica Ribeiro mandou uma mensagem que eu vou ler para você ver, que o Tito Livio ele está parabenizando também, ele ressalta a importância e a presença da arte e nos edifícios e espaços públicos, que há muito tempo não é priorizada no país, como houve no passado, que nós comentamos e falamos justamente. Sim. Agora ela continua falando assim como o Brecheret, o Dio Portinari e tantos outros. O Tito Livio, eu fiz um convite, eu vou expor aqui, eu fiz um convite para ele participar. Vamos ver se eu chego lá, né? Eu vou ter também... Algumas pessoas, assim, estão buscando, né? Porque, assim, são pessoas interessantes que nos enriquecem, né? E isso vai ficar arquivado e guardado. Depois, por que não fazer um documentário com todos esses? Entende? Então, a gente criar conteúdo, né? A gente está jogando sementes numa terra fértil, com tantas pessoas, com a capacidade de visualização de tantas pessoas, entendeu? Que a coisa vai aumentando e fomentando, além do que a gente luta para nós mesmos. Meu amor, você quer deixar mais alguma coisa? Nós temos aqui 40 minutos de conversa. Não, eu quero só finalizar, eu acho que está legal, eu só queria te dizer o seguinte, das experiências que eu tive, eu acho que a mais importante foi essa que eu te falei, de misturar, de tratar as artes no mesmo nível, né? Eu fiz um evento numa fazenda do século XVIII, aqui em Campinas, para você imaginar a importância da fazenda, chama Fazenda Atibaia. O primeiro proprietário dela foi o brigadeiro Luiz Antônio, aí da sua avenida em São Paulo. Tem uma sede de 2.000 metros quadrados que foi totalmente restaurada. Quando eu cheguei lá para fazer uma exposição do Adélio Sarro, falei, não, isso está querendo mais do que um tipo de arte só. Então, nós expusemos o talentoso artista visual, né, o Adélio Sarro, com muitas esculturas, tudo pelo gramado espalhado, muita obra de arte, mais 5 artistas junto, com fotografia, coisas modernas. Fiz. Chama Arte Múltipla, está no meu site, foi um evento maravilhoso. E terminamos com balé clássico. Eu tenho uma irmã que é dona de uma grande academia aqui em Campinas, e ela colocou uma bailarina clássica formada pela Royal Academy of London, dançando a morte do cisne às 5 horas da tarde nessa fazenda. Que ótimo agregar as artes. Sabe o que eu acho? Eu penso assim, aquela pessoa que vai porque gosta da música, passa a olhar a fotografia com mais carinho, a pessoa que gosta da dança, passa a olhar a arte visual, uma coisa pode levar a outra, né? Então, isso acaba... Se eu pudesse, eu viveria de produzir eventos assim. É um cinema vivo, vamos assim dizer, né? Porque voltando no que você disse lá atrás, que o cinema agrega a arte do movimento, a arte sonora, ou pode ser mudo. O cinema nos agrega, só não tem o cheiro, né? Vamos assim dizer, dos nossos sentidos, o cheiro e o tato. Mas a sensação do cheiro e do tato, ele nos transporta. Então, esse tipo de evento que você faz, que eu estou chamando de tipo de cinema vivo, ele, na verdade, você pode incluir, inclusive, que tem muitas exposições que rola isso, né? Eu até estudei bastante aromaterapia, né? Se você não sabe disso, fica sabendo em primeira mão. Eu acho bacaneco, já fiz isso. Né? Então, esse negócio de agregar as artes, isso é fundamental, porque sensibilizar é um objetivo. Sensibilizar pelo impacto, né, de visual. E se você pode usar todas as áreas juntas, né? Você usar, inclusive na decoração de ambientes, você fazer a sua parceria com os paisagistas, com, né, o arquiteto, né, associado com aquele galerista que conhece da arte visual, a planta. Quanto mais o ser humano se nutre, né, de algo que traga bem-estar, né,
que é alimento ao sensorial, maravilhoso, é legal ver isso, porque ele não é muito comum, eu não acho muito comum eu ouvir isso de uma galerista, sabe, que se preocupa tanto com o apreço, poxa, colocar um balé, sabe, assim, isso é incrível, isso é incrível. Eu acho que a paixão leva a isso. Muito bom. A arte faz com que a gente consiga levar isso adiante, mesmo batendo em cada 100 portas para conseguir um patrocínio de 2.000, de 1.500, de 5.000, às vezes de 10.000, e olhe lá, e você fazer um trabalho imenso, não ganhando nada, muitas vezes trocando com o artista uma obra, não importa, vai chegar uma hora que isso vai ser relevante, mesmo que não seja para o meu tempo, que seja para o tempo das minhas netas. Não é demagogia, é paixão. Meu amor, é uma delícia conversar com você, eu vou te agradecer mais uma vez. Obrigada por ser uma pessoa realmente atenta e preocupada com o que faz e saber a importância do registro, de deixar legado, de participar, de fazer acontecer. É uma mulher, eu respeito mais ainda por ser uma mulher de fibra. Eu sou fã já da sua família, eu já disse, quando eu vi aquele monte de mulherada ali. Eu acho muito divertido. E eu tenho uma pergunta para fechar, que eu estou pegando um praxe de fazer, que na verdade é um tributo, homenagem ao Provoca, que era do Burranja, e que o Marcelo Taz faz, Provoca, era Provocações, Provoca, e ele fala o que é a vida, mas eu pergunto, Lígia Testa, o que é a arte? Ai, danada, né? Podia ter me ensaiado antes. É paixão, é a vida, é o que nos livra do caos. É o que me inspira, é o que me dá vontade de ir em frente. Só ela, só a arte. Qualquer uma delas, daquelas todas que a gente comentou. É uma imensa paixão e é um alívio. A arte é um alívio no peito da gente. Emocionante. Emocionada. Emocionante. Brincadeira. Meu anjo, muito obrigada. Muito obrigada, Cacá. O pessoal tem ali as redes sociais da Lígia Testa, a galeria, a gente fez uma divulgação legal. Obrigada pela sua participação, por me incentivar, me motivar. A gente está em contato e eu vou fazer um upload no YouTube para quem não viu. Quem não assistiu vai poder assistir, tá? Depois eu passo o link para todo mundo. Amanhã eu volto às 6 horas da tarde, me despeço aqui. Lígia Testa, obrigada a todo mundo que assistiu. Querida, muito obrigada. Obrigada ao pessoal. Agradeço a todo mundo que esteve por aí. Obrigada ao pessoal do Instagram, obrigada ao pessoal do Facebook, obrigada pelos comentários, pela participação acirrada aí. Tivemos o Robson Barbosa, tivemos também a Lica, né, participando super com a gente. A Lica até deixou aqui, ela falando que ama Campinas, né? Ela participou super com a gente. Amo Campinas, morei minha infância em Campinas, nasceu em Mojimirim. Que bacana! Um prazer te conhecer, ela tá falando aqui. Prazer imenso meu. E ela falou que pergunta difícil e ótima resposta. Que bom! Bonito, né? Obrigada, Lica, por essa participação. Um beijo. Obrigada a todos os telespectadores. Eu agora encerro com você, meu anjo. Uma boa noite. E aguardo todo mundo. Sua câmera do Facebook eu já vou tirar, então, aqui. Aguardo todo mundo amanhã, às 6 horas da tarde. A gente vai estar falando sobre cinema e performance. Papo de artista para artista, de construção e continuidade. O que é a vida se não continuar? Um beijo. Tchau a tutti. Buonasera. Obrigada, meu anjo. Buonasera. Tchau. Buonasera. Tchau a tutti.